Live surprise, live surpresa do Sirius, aguardando o pessoal entrar. Gente, para quem vai entrar agora, tá entrando e vai assistir depois, essa live é uma live surpresa que eu resolvi realizar hoje, no dia de hoje. Falar sobre portais, sobre crenças, espiritualidades e algumas coisas mais. E a gente vai ter também um convidado também especial, que é um dos guardiões do Sirius, do Consciência Sirius. É o nosso irmão aqui, o Igor Drade. Que ele já está aqui, vou chamar para a gente bater um papo bem legal sobre esse tema. Pronto, vou aguardar ele aqui. Deixa eu aceitar aqui a solicitação. Doutor Igor, doutor em antropologia, discípulo do mestre Sri Ranganavaranda. Cheguei, Chegou, ouviu aí? Discípulo do Sri ouvi. Ranga Ranga Sirinavaranda. Siri na varanda. É, bem a cara do teu pai. Bem a cara do papai. E aí, Igor, pois é, a gente resolveu fazer essa live aqui, porque a gente costuma fazer. Ixi, travou. Deu certo? Tá me ouvindo? Deu uma travada aí, Igor. Voltou? Pronto. Voltou. A gente resolveu fazer essa live especial porque a gente costuma bater vários papos filosóficos, né, Igor? E aí eu pensei assim, por que não Sim. apresentar para as pessoas e talvez até não só contribuir para uma possível expansão de consciência, como também a gente pode é, ver, ouvir as pessoas, o que elas têm a falar também em relação a esse tema que a gente vem trazendo hoje. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Uhum. Então, bem-vindo quem está aqui, mamãe que acolhe, Giovana Dourado. Gratidão por estarem aqui nessa live surprise, é uma surpresa. E aí, Igor, o que a gente começou a conversar hoje? A gente resolveu fazer esse papo aqui. Então, a gente falou mais cedo, né, sobre fazer uma live surpresa para falar um pouquinho sobre essa coisa dos portais, né? Foi a primeira coisa que a gente conversou vamos socializar isso, né? E até para saber o que as pessoas pensam a respeito. Nós, como não especialistas no tema, né? Vamos tentar falar um pouquinho dessas coisas, principalmente essa coisa dos portais. Tipo, hoje é 11/11, então diz que há um portal hoje, né? Mas aí a gente questiona, mas de onde que isso vem? Tipo, o nosso calendário é o calendário gregoriano, e aí tem o sincronário da paz, aí tem a questão da matemática da criação, da matemática das emoções, que é um estudo do Consciência Sirius. Tem a questão da matemática do pensamento pitagórico, que é uma outra coisa completamente diferente da forma de entender os números. É, entre os pitagóricos, os platônicos, os neoplatônicos, na escola do Hermes Trismegisto também, os hermetistas têm um entendimento peculiar sobre os números, né? Tem uma percepção dos números não apenas como algo que representa quantidade ou que representa espaço, que representa alguma outra coisa, mas um número ontologicamente constituído sendo uma coisa em si, né? E essa coisa em si é o próprio número e o número não representaria outra coisa. Só que quando a gente pensa nessa coisa de portal, fica meio estranho, né, Lari? Tipo, levando em consideração que nós estamos no calendário gregoriano, né? Um calendário criado Uhum. pelos romanos e tal. Pois O que é que é. esse 11 de outubro tem a dizer sobre o universo, né? Sobre, Sim. enfim.
todas as outras coisas. É uma ótima reflexão. E tudo isso nasceu quando você perguntou: Ei, Lari, vai ter alguma meditação especial do portal de hoje, 11h11? Aí eu parei Pois assim, é. aí eu falei assim: Igor, eu não senti nenhum chamado. Não veio nenhuma. Não fez nenhum download aqui para ter essa orientação para realizar isso hoje, especificamente. Aí me veio assim, sabe, aquela inquietação, aquela inquietude, porque a gente abre o Instagram, as redes sociais, aí portal, aí tem assim diversas coisas que você encontra por aí. Às vezes você acaba lendo sem ter a fundo um entendimento até mesmo lógico daquilo e como é que isso funciona. E simplesmente vai repetindo e falando porque viu várias pessoas falando. E eu acho que as coisas não têm que ser por aí, pelo menos na minha compreensão, ainda mais nos dias atuais, mais do que nunca a gente deve ir a fundo de pesquisar, de sentir, de observar. Agora, sobre portais, é, é muito interessante esse assunto, porque a gente pode desenrolar várias coisas, né? Você me falou aí sobre Pitágoras, nossa, não sei nem por onde começar, mas primeiro, sobre 11 sobre os números. Os números em si, como você bem falou, são, que a gente também estuda nos Sírios, são representativos de forças elementares da constituição da própria natureza e do universo, né? Eles são, tem, claro, cada número é uma representação de uma força, cada um tem um significado. Só que a gente está dentro de um calendário que a maioria das pessoas, né, a sociedade, a civilização mundial, utiliza chamado calendário gregoriano. E esse calendário, ele já tem ele é de certa forma manipulado, ele não é congruente com a natureza, digamos assim. Ele nasce em Roma, baseado, não sei se o nome é calenda, de um tipo de um livro romano para cobrar impostos. Ou seja, associou o tempo como se o tempo fosse dinheiro, de uma forma completamente linear. Né? Tem lá para cobrar impostos as datas, a contagem, e aí formou esse calendário baseado nessa ação antiga, e que aí a gente fica em um calendário onde tem 30, 28 e 31 dias dos meses, né? E que é completamente distoante com o nosso ciclo natural. Por quê? Porque a gente tem, ele é desconectado, na verdade, com as fases da Lua, por exemplo. As 4 fases da Lua. Se você Sim, pegar a vibração aí, considerar os ciclos naturais, como os maias já faziam, né, a civilização maia, se você for considerar a Lua, né, tanto o ciclo solar junto com, integrando o ciclo da Lua, você vai ter 4 semanas aí certinhas de 7 dias, né, combinando com a energia aí das fases lunares. Ou seja, você está completamente integrando tanto a energia, arquetipicamente falando, da força masculina e feminina, da própria natureza, e você vai sentir isso em sincronicidade com a teu existir, a tua existência está em sincronia com a natureza. Por isso que vem um calendário chamado Sincronário da Paz, que é baseado no calendário maia, que para mim faz todo sentido. A gente não tem mais uma percepção linear de tempo em que a gente está sendo escravizado pelo tempo, né? E você vai ter uma outra forma de perceber e viver a vida, que é exatamente através da sincronicidade. Você vai pensar e sentir os movimentos e as suas decisões no dia a dia pela sincronicidade. E o passado e o futuro não vai ser mais em uma linha para trás e para frente. Mas a importância maior é o teu presente, o teu aqui e agora. Que isso vai irradiando e naturalmente entra em sincronia com aquilo que a gente chama de passado e aquilo que a gente chama de futuro. Então é uma outra perspectiva total, muito mais holística, integrada, né? Integrativa e saudável, diga-se de passagem. Aí, sabendo disso, de que o nosso calendário gregoriano é um calendário distorcido, distante da natureza, fica a pergunta: e como é que fica esses portais aí? De números 11, como é que fica? então, eu acho que tem uma coisa muito legal que tu falou sobre o Sincronário da Paz, que é uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala sobre o tempo, né?
Desde os gregos antigos, a gente tem a definição do tempo como o tempo, como a gente conhece, cronológico, né, o tempo de Cronos, e a gente tem o tempo da experiência, né, que foi chamado um tempo de Kairos, por exemplo. E aí um filósofo do século XX, o Bergson, um cara muito legal, um francês, ele, ele criou um conceito chamado duração e simultaneidade. E trocando em miúdos, para a gente não filosofar tanto, basicamente o que o Bergson chama de duração e simultaneidade é o que a gente está chamando de estado de presença, o presente, está aqui e agora. O Bergson diz que quando nós estamos, é necessário um acontecimento, esse acontecimento extrapola a noção de tempo, porque ele quebra a lógica de passado, presente e futuro. Uhum. Que, trocando em miúdos, é o que a gente fala no Sírio sobre estado de presença, sobre estar aqui e agora. E é uma coisa que está muito conectado com o sincronário da paz, que é muito mais o sentir o tempo do que contar o tempo. Isso, Não é sobre contar o tempo, né? É sobre sentir o tempo. perfeito. E, e aí, quando a gente pega uma questão eminentemente metafísica, como a questão dos portais energéticos, e, enfim, portais dimensionais e tal, e conecta isso com uma dimensão que é completamente não transcendente, que é uma arbitrariedade do tempo, que é, por exemplo, o calendário grego, o calendário gregoriano, né, dos romanos, dá um descompasso, é muito esquisito, né? Fica muito esquisito. Como é que eu vou conectar toda essa dimensão metafísica ou transcendental com essa outra dimensão que é completamente material, completamente. O O celular celular caiu, caiu Larissa. total, porque está carregando. Faz parte. Ele está Faz carregando. parte. E aí fica muito esquisito conectar essas duas dimensões, né? É como se a gente quisesse, tipo, botar, botar um gato e um cachorro dentro de uma caixa e dizer que os dois são gatos ou que os dois são cachorros. Mas são duas coisas diferentes, completamente diferentes. O Sim. calendário romano tem uma lógica constitutiva na vida social, etc. e tal. Foi criada no século XVI, uma coisa até recente, né? E quando a gente pensa em calendários, tipo, em números, em contar o tempo, né? Além do sincronário da paz que a gente falou, tem outros calendários, né? Antes do gregoriano teve o calendário juliano, foi pelo Júlio César, e as ordens iniciáticas ou sociedades, ordens, escolas de mistérios, como por exemplo a Ordem Rosa Cruz, ela conta o tempo, né, esse tempo social, o tempo compartilhado, o tempo de Cronos, com outra datação. Os budistas têm uma outra datação, né? Os orientais têm uma outra datação. Então, é portal para nós que somos ocidentais e, de algum modo ligado à religião católica romana, que é o, enfim, que é o paradigma da sociedade ocidental moderna. Em sociedade, tem o privilégio de ter um portal no dia 11/11, e uma sociedade oriental que tem outro calendário não tem. É esquisito, né? É esquisito. Sim. Agora eu vou te dizer uma experiência minha respondendo um pouquinho dessa pergunta do que me cabe, assim, falando da minha experiência, vou compartilhar contigo. Ocorre o Ah, seguinte, eu já recebi, sim, orientações meditativas em dia daquilo que a gente chamaria de portal dentro desse calendário gregoriano. E aí eu entendi também que na época eu ainda estava com essa compreensão ainda muito conectada com o calendário gregoriano e os próprios números. Tá conseguindo me ouvir? Deu uma travada. tá tranquilo. E aí eu percebi que quando eu comecei a sintonizar completamente com o sincronário da paz, eu simplesmente não sentia mais aquele chamado de fazer meditações nesses dias que se diz portal dentro do calendário gregoriano. É tão interessante isso que quando eu sentia o chamado de um certo dia, eu nem olhava para o calendário do Sincronário da Paz. Eu fazia meditação coletiva, aí me vinha assim uma ideia, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o calendário do Sincronário. Aí eu dava uma olhada e era dia de portal dentro do Sincronário da Paz.
Isso é interessante, a sintonia, né? Então, eu observo, eu acho que dentro dessa experiência, a minha compreensão me traz o seguinte, de que a nossa, aliás, reforça aquilo que a gente já sabe, que a nossa percepção simplesmente cria a nossa realidade totalmente. Se a minha percepção está completamente conectada e vinculada com o calendário gregoriano, eu estou sintonizada com ele, dentro, não só individualmente, mas coletivamente, naquela massa energética, mental, né, que está sustentando aquela vibração e de que o 1111 é um portal dentro dessa esfera, né, mental coletiva, aí eu vou ter sim um portal lá, porque está sendo Sim, coletivamente criado. Aí se eu estou era isso, era sintonizada, justamente isso que eu ia comentar. pois Era é, exatamente isso que eu ia comentar, tipo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque se a gente pensar que a nossa percepção, ela cocria a realidade e que, enfim, essa cocriação de realidade, pensando num coletivo, a gente vai estar movimentando duas massas, duas dimensões energéticas muito intensas da vida, que é o inconsciente coletivo e através de uma questão arquetípica uhum. e a gente vai estar também criando uma egrégora, está criando um campo energético desse coletivo que está vibrando na direção dessa data. Então, sim, pode acontecer de levando mesmo em consideração o calendário gregoriano, criar-se essas, digamos que esses portais dimensionais ou energéticos, porque esse grupo de pessoas está Coletivamente, vibrando nessa dimensão exatamente. coletivamente, né? Aí faz É, sentido. e eu acredito, me vem aqui, Igor, que o próprio plano espiritual, alguns planos, né, de intermediação também, que não tem apenas essa realidade que a gente vê com os cinco sentidos limitados, né? Eles se conectam de acordo com como conseguimos conceber a realidade. Então, Sim, se coletivamente a gente mudar e sustentar uma nova forma de perceber o tempo, que espero que aconteça o mais breve, né? Da gente sentir o tempo e não mais contar o tempo, ser escravo do tempo. Não, o tempo vai ser uma arte. Então, quando a gente faz essa mudança de sim, paradigma de forma coletiva e co-criar realmente essa realidade dentro desse pensamento, aí os portais vão mudar. Não vai ser mais esses números fixos contados dentro do calendário gregoriano, vai ser o teu sentir. E lembrando que o próprio presente já é um grande portal. E aí, para quem está entrando agora, o que significaria portal antes de tudo? Portal significa você no lugar pode entrar em um ou outro lugar. Isso não só passar fisicamente, por uma como também, porta. como também no mundo energético e espiritual. Você está em uma dimensão, em um cômodo, e vai para outro cômodo diferente que pode acessar outras coisas, né? E existem Sim, vários tipos de portais, né? A gente está falando dos portais energéticos, espirituais, e ao mesmo tempo os números em si, onde é que eles ficariam no sincronário da paz, no caso, ao teu ver? é uma boa questão. Eu acho que fica na. Eu acho que eles se aproximam muito disso que a gente misturando nesse caldeirão pitagóricos, platônicos e enfim, que eu acho que é o que resvala no modo como o sistema de consciência Sirius percebe, entende e sente os números. Eu acho que tem uma proximidade muito grande. Sim. Mas também eu acho que assim, eu não sou um conhecedor profundo do Sincronário da Paz, né? Me perdoem quem estiver assistindo aí, mas eu acho que é, tem isso que tu estava falando agora, sobre, por exemplo, essas outras dimensões de consciência, ou esses outros estados de consciência, esses outros locais, enfim, qualquer dessas palavras serve, né? Essas outras dimensões, enfim, que nós nos conectamos energeticamente, inconscientemente e conscientemente com outros sujeitos, vamos chamar assim, né? Com outras entidades, sujeitos, enfim, e que nessas outras dimensões, o modo de lidar com o tempo que conta é completamente diferente. Mesmo na nossa vida mais cotidiana prosaica, a gente percebe isso no sono, né?
Sim, Quando a gente dorme, a gente tem uma outra experiência do tempo, né? Então, nessas outras dimensões, eu imagino que o tempo ele acontece de um outro modo, né? sim, com Quando a certeza. gente pensa, por exemplo, nas eras, né, na questão das eras do planeta, nas épocas dos planetas, aquilo que os hindus já ensinaram para a gente lá atrás, e o pessoal do Kriya Yoga trouxe, principalmente o mestre Yukteswar, que fez os cálculos sobre as eras e tal. Mas tem uma coisa legal, tu falou sobre número, eu vou pegar uma cola. Apareceu esse livro aqui na minha mesa, O Universo dos Números. Aí eu vi uma coisa muito legal, muito interessante aqui, eu vou ler rapidinho, que eu não decorei, né, eu não decoro, não tenho memória, eu leio. Achei muito legal essa definição que o cara deu aqui no livro, que é: os números podem representar igualmente. Não, perdão. Desde os tempos antigos, os números vêm sendo usados de 4 formas básicas. Primeiro, eles servem para julgar extensão e quantidade, que foi o que a gente falou, né? O tempo cronológico, etc. O homem mede o tamanho e o número dos objetos, séries, ciclos, relações de tempo e espaço e assim por diante. A forma mais imediata, né, do conhecimento do tempo. Leis e princípios científicos podem ser expressos em símbolos numéricos e matemáticos. Que os números são usados através de certos simbolismos mitológicos e religiosos que são baseados em número. Por exemplo, a dualidade ou polaridade é baseada em pares de deuses e a tríade ou trindade de muitas formas. Como a gente vê, a questão da trindade, basicamente todas as religiões do Uhum, Ocidente e do Oriente, a gente tem a trindade, né? E o sim, triângulo como um símbolo místico e etc. Terceiro, conceitos e símbolos filosóficos, metafísicos e místicos podem ser fundamentalmente numéricos em natureza. sim. Isso é que eu achei muito, muito importante de se pensar, que Pitágoras, Platão e o filho judaeus, eles usaram os números para expressar princípios metafísicos e místicos. E o quarto modo seria: as relações numéricas são fundamentais para o ritmo e a harmonia da música, a métrica ou o ritmo dos versos e outras formas de arte. Só que a gente viu 4 possibilidades de percepção dos números, né? Sim. E essa percepção do simbólico, do metafísico, do místico e do religioso é um outro modo de percepção do tempo. Então, mais uma vez, é, não que essas coisas não podem se conectar, né? Uma dimensão religiosa com uma dimensão não religiosa, né? A metafísica com uma física. Claro que só existe metafísica porque existe uma física e vice-versa, né? A questão da É uma, dualidade do é nosso uma plano. coisa só, no final das contas. No final das contas é uma coisa só, né? A No unidade começo, que prevalece. principalmente. No começo, enfim, era o verbo. No começo é o um. É o E aí eu zero fico com o um. pensando que. E aí eu fico pensando numa coisa que a gente conversou também uma vez, que é meio que até polêmico, né? Assim, entre os grupos, vou chamar grupos nova era, né? Tipo, grupos coletivos e, enfim, personalidades que tratam não só a questão do portal que a gente está falando agora, mas, por exemplo, aquela questão que tu descobriu do David Hawkins sobre a escala de cores ter determinados hertz, que quer dizer determinada emoção, e que aquilo está errado, Sim. né? Ah, isso é É divulgado uma coisa que eu fiquei largamente na pensando. internet. Todo canto você coloca quadro, a escala das emoções, você encontra associado com as cores e com a medição de hertz e está errado. O David Hawkes não fez medição em hertz. Você não vibra a Ele usou frequência em logaritmo. 60 hertz, na frequência de dormir, não sei o que, não, tá errado. Ele fez uma escala baseada em logaritmo, não foi em hertz. Né? É uma medição completamente diferente, mas é muito válido, o estudo dele é incrível, né? Muito interessante. Mas as pessoas acabam distorcendo e associando com as cores, por exemplo, dos chakras, e como se você associasse o vermelho, a vibração do vermelho, por exemplo, que é o chakra, né, que representa
uma vibração correspondente ao chakra básico, coloca como se fosse algo inferior no sentido de qualidade em relação ao chakra Sahasrara, por exemplo, né? O Ajna Chakra, um chakra superior em sentido de local, né? Então, aí a É pessoa como se a só gente for... tivesse cores boas e cores más, né? É, não existe Tem cores isso, né? legais e cores que não são legais. Aí eu É, fico pensando nos números também, tipo, todos os números é um só, como Pitágoras disse. A tetraques do Pitágoras, né? Somando de 1 a 4 é igual a 10. E 10 é 1. Todos os números é 1. isso. É o 1 que é a unidade total, todo absoluto e todos os sinônimos para esse termo, que enfim é incognoscível para a nossa mente consciente, racional, né? Se todos os números é um número só, então por que que alguns números têm privilégio? Tipo, a gente até brinca, né? Nos meios esotéricos, místicos, espiritualistas, todo mundo gosta do número 7, porque ouviu em algum lugar que 7 é um número cabalístico, sem saber nem o que é cabala, né? Ou o número 3, porque a trindade é o triângulo, deve lembrar da aula de matemática, que o triângulo é a forma perfeita do universo. Aí também acho legal o 3 e o 7. E os outros números não são legais, tipo, o 6 é mal, tipo, o 8 Eu é feio. acredito, Igor, que é por conta do contexto, né? Normalmente as pessoas estão dentro de um contexto, quando lidam com esse tipo de assunto, normalmente eles estão dentro de um contexto espiritual. Aí tem realmente os números que vibram, que conectam mais dentro dessa esfera, né? Que tem essa função. E não significa que seja melhor ou pior do que o outro número na minha compreensão. Mas depende do contexto em que você está usando, vibrando e intencionando essa força que é representada por um número, né? É, por exemplo, se você, o 5 ele tem uma força, ele representa a energia de transformar, de mudança. Aí, em qual contexto você pode usar essa numeração? Se você muito, viaja muito ou se muda muito, está toda hora mudando de ideia, não é tão legal utilizar o 5 num contexto em que você quer uma estabilidade ou ter uma força maior de centramento. Não seria interessante nesse contexto específico. Então, depende do contexto, né, da intenção. Tudo tem que ser levado em conta o contexto e a situação da pessoa. Agora, Aí volta o circuito, né? Volta para o é, estado de presença. A grande questão é sim, a experiência e o estado de presença. Sem sim. isso não adianta número, não adianta cor, não adianta chakra, não Não, adianta absolutamente nada. Porque você não sente nada disso. exatamente, tem que ter a sintonia. É importante você se centrar, entrar em estado de presença e sintonizar com a vibração. Não é o número em si, é o que ele representa. E que E como inconscientemente, ele. como é uma estrutura universal que da própria criação, ou seja, os números, metafisicamente falando, também nós somos feitos deles, né? Então, inconscientemente a gente sabe o que a gente está reverberando, o que aquele número Sim. representa, né? Aquela força representada por um número, quando a gente intenciona. Agora, os portais em si, quando fala de numeração repetida, 5, 5, 11 do 11, é porque é o seguinte, Igor, quando você tem essas forças emparelhadas, é como se elas anulassem uma outra, formando o zero, a força do Uhum. zero. E a força do zero exatamente representa a presença. E é na presença, no estado de presença, que você tem o poder de mudança de saltos quânticos, de entrar em outras Sim. dimensões. Então, os portais significam isso, essas repetições. Aí agora, Que Larissa, é o que o Bergson chamou de duração, é, aí deve ter gente o hoje que acontecimento. esperou, né? Ficou olhando pro celular, deu 11h11 para dar o print, né? Sincronicidade não funciona assim. Não funciona assim. É algo realmente, entre aspas, ao acaso. E ao mesmo tempo observar qual é o teu contexto naquele momento específico em que você
flagrou, digamos assim, o 1111 que você viu no relógio. Então, não é só o número em si porque você viu, mas qual é o teu contexto que você vibrou e acabou aparecendo aquele número ali. Qual é a sincronia que você faz em relação a esse acontecimento? Né? Você, na sua individualidade, no seu contexto específico. Aí eu acho que isso é válido, seria interessante. Porque assim como os números, qualquer coisa a gente pode fazer sincronia ao nosso redor. E é dessa Sim, forma que se deve ser o tempo, né? No sentir. Pelo menos na nossa sim, nova sim, era. E não mais naquela contagem sucessiva. E uma das coisas que sim. quando tu leu aí, esse livro, bem interessante essa passagem, tu falou da primeira forma, né, da contagem dos números, e a gente tem uma ideia muito linear, né? A contagem e tal, de selecionar, de Uma analisar. coisa depois da outra e tal. E no Sirius a gente entende de uma outra forma, a gente entende exatamente como Pitágoras falou, todos os números é um só. Porque como o Big É um Bang, só. eles explodem, eles são coexistentes, as forças que eles representam, eles são coexistentes, simultâneos, não são sucessivos. O 2 não é maior do que o 1 nesse sentido. Ele é uma Não é mais força. legal, mais bonito. Não é. Eles são forças coexistentes, simultâneas, como uma explosão. Ou seja, assim que surgiu o 1, o 9 também está junto. Porque é um só, como Pitágoras falou aí dentro dessa passagem que você me disse. Né? É, Boas reflexões. exatamente. Muitas reflexões. E eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, Lari, a gente falando sobre sincronário da paz, portais, dimensões de consciência, espiritualidade, enfim, todas essas coisas que atravessam isso que a gente está falando agora, filosofia, metafísica, é que é a questão um outro ponto que é importante, eu acho, essa coisa da jornada do autoconhecimento de modo geral, independente do caminho que a pessoa está, né? Se a pessoa está estudando, sei lá, tarô, a pessoa está estudando cartomancia, está estudando Vedanta, o que quer que seja, está num caminho espiritual, num caminho de busca, né? Porque no final das contas estamos todos buscando, né? É uma frase muito legal do Dalai Lama, estamos todos buscando ser felizes, né, no final das contas. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, assim como a gente falou, essa coisa da escala das cores, que é uma coisa que está sendo hiper divulgada e que está errada, e várias outras coisas que são hiper divulgadas no meio, né, metafísico, espiritualista, nova era, são duas coisas que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa que pretende ou que está no caminho do autoconhecimento, que é uma frase do Dostoiévski, que eu acho muito legal. Se você quer vencer o mundo, você tem que vencer a si mesmo primeiro. E a outra coisa, essa coisa da jornada do autoconhecimento, ela ser muito colada com a jornada arquetípica do herói, né? A jornada do herói lá do Campbell, né? Da mitologia. E tipo assim, não, gente, nós não somos heróis. Nossa jornada do autoconhecimento não é a jornada do herói. A gente não está subindo degrauzinhos para chegar em algum lugar. A gente está subindo degrauzinhos para descer os degrauzinhos tudo de novo. Um dizer budista que teu pai me contou muitos anos atrás, que eu acho fabuloso, né? Um rapaz, um jovem, tal, foi conhecer o Zen budismo, foi conhecer o budismo, né? E aí ele estava conversando com o mestre, perguntou para o mestre o que era o budismo, o que era a iluminação no budismo. E o mestre disse para ele: olha só, quando a gente não estuda o budismo, a gente tem as montanhas, os rios, as florestas, os animais, o céu, as nuvens, as rochas, esse rio que passa e que passa. Quando a gente começa a estudar o budismo, todas essas coisas ficam diferentes. E quando a gente chega na iluminação, tudo isso volta a ser o que é. Tudo volta a ser rio, pedra, montanha, árvore, etc. É uma parábola muito bonita para dizer que, tipo, que a jornada do autoconhecimento não é alguma coisa do lado de lá, alguma coisa do lado de fora, alguma coisa que está além da vida cotidiana, alguma coisa que está,
sei lá, uma coisa que você faz no final de semana, né? Tipo, o autoconhecer-se no caminho da espiritualidade, ele precisa dessa implosão, eu diria, de forma um pouco mais brutal. É preciso uma explosão, uma implosão interna para que a gente perceba que é uma outra coisa. A gente estuda essas coisas de outro modo. O modo de perceber, de sentir, de tocar, de ser afetado por essas coisas é um modo que a nossa educação ocidental não nos ensinou. É um outro jeito de interagir com essas coisas. Não é pegando a escala do Dawkins e dizendo que uma cor tem tal vibração, porque automaticamente a gente vai dizer, então o vermelho é uma cor ruim, né? Porque ele tem uma vibração baixa e legal é o violeta, né? Porque tem uma vibração mais legal. Então, eu estou vendo a aura do sujeito é vermelha, então ele deve estar encapetado e tal. Vai criando esses Sim, equívocos, né, assim, muito. desnecessários, eu acho, né? E eu acho que isso é um dos maiores problemas, assim, não vou chamar nem de problema, é uma coisa da vida, é uma coisa que acontece, mas, tipo, é legal as pessoas questionarem, né, efetivamente, o que estão lendo, o que estão absorvendo, porque são, assim, né, não dá para falar de tudo, né, a gente não conhece tudo, mas, assim, do que a gente conhece, tudo isso está ligado a uma tradição primordial que vem de tempos imemoriais, né, esses conhecimentos vêm de tempos imemoriais. Não são coisas que alguém inventou agora ou na década de 70, na era dos hippies e dos alternativos, né? É um outro modo de sentir, perceber, interagir com o mundo e com os outros, que é construído, que foi construído desde tempos imemoriais, né? Tipo, Uhum, mas para a gente colocar nome aos bois, né? Dos Atlantes, dos Lemurianos, sim. dos antigos egípcios, dos caldeus, dos persas, enfim, Sumérios. sumérios, até chegar mais ou menos para a gente alguma coisa. E aí, quando a gente pega e mistura isso com essa nova era, com esse lance de nova era muito colorido e tal, e divertido, e tipo, cores legais, cores bonitas, eu sou número 7 porque é legal, acho que vira tudo meio que mercadoria, né? Acaba virando mercadoria, acaba virando commodity. E eu acho que perde a função, assim, perde o motivo de ser. Sim. O fato de você não sentir essas coisas, né? Você só faz como se fosse um trabalho, como se fosse uma atividade corriqueira. Eu vou meditar porque eu quero me acalmar para fazer um trabalho. Ou eu quero aprender yoga porque eu quero ficar com o meu corpo definido. Tipo, isso não é um problema. Mas, tipo, se essa é a pré-condição para tu fazer isso, vai para academia, é mais fácil, né? Sim, sim, eu entendo perfeitamente. Isso acontece muito. Não vamos generalizar, porque, claro, que tem muita gente que faz, né? Não apenas diz, mas realmente Sim, sente. Mas é muito válido essa tua reflexão, muito. E eu acho tão importante. E porque as pessoas às vezes repetem, fazem simplesmente no piloto automático, elas não param um pouquinho para refletir, opa, de onde vem isso que eu estou copiando e colando, ou distribuindo, ou compartilhando? Ah, eu vou fazer também essa simpatia aqui, porque é o dia de portal tal, mas de onde vem isso? Por quê? Será que como funciona? Será se isso faz sentido? É, ressoa com o meu coração. Bem, não há nada de errado em fazer isso. Tem muitas coisas interessantes. Eu mesma já passei por situações assim, que a gente pode chamar, sei lá, fora do comum, mas para mim é natural, é sobrenatural, as pessoas falam. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu busco sempre integrar a parte do racional, do intelecto. A gente não pode meramente reprimir o nosso lado racional que a gente conquistou por longo tempo, que agora está no auge né, do desequilíbrio aí em relação à energia feminina, intuitiva, mas que a gente não pode reprimir, a gente necessita integrar, equilibrar. A intuição, ela é uma combinação aí com nossa emoção e a nossa razão. Então, a gente não deve suprimir a parte do intelecto, do racional de jeito nenhum. A gente deve ver as montanhas, os rios, as pedras como são. E talvez como são, elas são, e ao mesmo tempo no mais profundo, né? É exatamente essa jornada arquetípica, que talvez a gente não possa usar o nome herói, mas a gente pode usar o nome
ser, não sei, ser e existir, uma conexão do ser e existir. Mas Sim. eu sinto assim, que a gente vai conhecendo as partezinhas, cada pedacinho da pedra, cada pedacinho dos átomos, e a gente vai encontrar um infinito mais profundo lá naquele pedacinho que a gente foi compartimentando com a razão, com o intelecto. Aí quando a gente descobre, opa, lá no fundo é o infinito total, o que a arte, a filosofia falava lá nos primórdios. E é uma coisa só. Assim como no genoma do DNA, no filamento do DNA também é a mesma coisa, né? Que a gente chega no infinito, no espaço vazio da molécula de DNA. É uma coisa só, a gente retorna ao simples agora, só que consciente das partes, né? Sim, Das coisas separadas, mas ao mesmo tempo com a consciência de que está tudo interligado e conectado. E esse é o retorno ao simples, à unidade. É maravilha. sim, Esse é o processo de autoconhecimento. E isso é realmente na ação, no dia a dia, no sentir, de observar por dentro, de perceber as sincronicidades com aquilo que a gente chama que é externo, né? E aí sim, você vai ter uma jornada real de autoconhecimento. Não vai ser apenas Ctrl+V. É agir, é na ação, né? É no é. sentir, na presença. Maravilha, ótimas reflexões. Eu acho que o grande lance é isso mesmo, tipo que o estado de presença versus a mercadoria. Tipo, a questão da nova era, da espiritualidade, do autoconhecimento virou mercadoria. Né? E a partir do momento que vira mercadoria, ela atende a determinadas demandas econômicas, sociais e políticas, que estão todas menos a de ajudar o indivíduo no seu caminho, na sua jornada. Né? Está mais interessado em colocar livros nas gôndolas, está mais interessado em vender fórmulas mágicas e tal. Isso é uma coisa perfeitamente normal na economia de mercado que a gente vive. Né? Não dizendo que ela é uma boa economia, ela é uma péssima economia, claro. Mas Bem discutir. a partir bem discutível, né, em todos os aspectos, né? E aí quando a gente coloca esses aspectos que tu colocou, por exemplo, de ver a pedra nos mínimos detalhes, de ver a molécula de DNA, de ver uma planta nos seus mínimos detalhes, o que a gente está fazendo aí é, de novo, entrando no estado de presença, que parece ser uma coisa tão complicada, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito simples. É só você estar aqui e agora, atento, no aqui e no agora, sentindo o aqui e o agora, sentindo o corpo, sentindo o espaço, sentindo tudo ao redor. A respiração. E parece difícil porque a nossa educação nos levou para outros lugares, de fato. Exatamente. E o próprio tempo linear nos faz ter essa desconexão com a própria natureza, do qual nós somos, estamos inseridos e Sim, somos a natureza, e a gente ficou tão apartado, a humanidade, exatamente com esse tempo linear de contar, né? O tempo contado, sem sentir o tempo, a sincronia com a natureza, a gente ficou apartado, afastado da natureza, separando corpo e mente, separando do ser. E aí vem os valores invertidos, o ter sobre o ser. Aí pronto. A gente está agora no auge do caos para a gente retornar ao ponto de mutação, né? O caos é uma oportunidade. Agora a gente vai avançar na mudança e para a linguagem da intuição, do sentir. É nessa linguagem que a gente vai descobrir a verdade, né? Não é mais aquela de Ctrl+V, de observar, trazer o intelecto como veículo da razão do espírito. A razão do espírito sempre vai ser o regente. E o intelecto tem que estar sim junto. O sentir e as emoções têm que estar junto, integrados, porque são veículos primordiais para o espírito se expressar na existência. Então a gente não pode reprimir nenhum e nem outro. A gente tem que integrar para acessar e dar a cadeira real do regente que é o espírito, que é a nossa razão. a gente tem que jogar fora aquela imagem das pessoas, de espiritualistas e místicos que são zen, super calmo, e usam roupas coloridas, e comem comida natural, e andam de sandália de dedo, e são pessoas extremamente calmas e paz e amor.
Não, muito pelo contrário, né? A gente pode ter raiva, sim, a gente sente tudo isso. E tudo isso faz parte da gente, faz parte de nós, todas essas coisas. A questão é que a gente pode integrar todas essas coisas e essas coisas serem coisas efetivamente interessantes para a vida e não coisas que aprisionam, né? Para a gente não criar prisões para a gente, né? Sim. E sobre integração, Igor, né, integrando tudo, a bênção aí da ciência unificada, que vai ser a nova base aí da nova era real, né? Não de mercado, mas de real mesmo. E a ciência unificada é unindo as especializações, né, as Sim, especialidades das ciências que foram separadas, aí, que antes era uma só, a filosofia e a própria espiritualidade não tinha nem nome, eram simplesmente unidas, eram simples. E aí a sim, gente foi se apartando da natureza, foi compartilhando, compartimentando as coisas, até ficar tudo separadinho. E agora a gente está no retorno, nessa unificação. Então tem uma ciência unificada trabalhando aí, conectando a física quântica com a geometria sagrada, conectando a antropologia. Então, eu acho isso assim fantástico, me brilha os olhos e com certeza é a base da nova era. Então, eu sigo, estudo cientistas que estão à frente aí dentro desses estudos, que eu acho eles fantásticos também, a própria a congruência da vida, do que eles pensam, da forma como eles agem, né, e vivem, e do que eles ensinam e também estão aprendendo com a própria ciência que eles estão desenvolvendo. Então, essa é a sim. nova E era. eu acho que isso é um bom tema para uma próxima live surpresa, para a gente falar sobre ciência. E para deixar mais um gostinho, deixar um gostinho no ar sobre o tema, além disso que tu falou da ciência unificada, tem um movimento muito grande dentro da antropologia que propõe essa união unir o corte natureza e cultura, né? Porque lá atrás foram cortadas a natureza de um lado, a cultura de outro, né? O humano foi apartado da natureza. A gente hoje na antropologia vê um movimento que é ao contrário. Por exemplo, o multiespecismo, a questão de que tudo é gente, como diz as filosofias nativas, que vem do conhecimento dos indígenas da América do Sul, que pedra é gente, todo mundo é gente, que existe que tudo está integrado nesse grande sistema chamado Gaia, né? Sim, Tipo, sim. isso é Acho uma super coisa muito interessante. Acho que importante. é algo, realmente um tema maravilhoso. Quando tu fala que é gente, eu poderia utilizar a linguagem que é consciente também, no caso. Que eu uso muito essa Sim, palavra consciente, não gente, né? sim, Pedra é consciente, água é sim. consciente, montanha é consciente, o ar é consciente. Sim. E É eu porque compartilho gente desse entendimento profundamente. é os próprios indígenas que usam esses termos. Dizem que todo mundo é gente. Sim, Todo mundo é gente. E não o contrário. A nossa metafísica é o inverso. Né? Eu acho que isso dá um tema legal, né? maravilha. Pois bem, Falar acho que sobre a por hoje natureza. Isso é isso. foi muitas reflexões maravilhosas. A gente continua, Um né? monte, tem muita coisa para pensar. Pois até a próxima live surpresa. Até apareçam pessoas. Será se alguém tem alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade de tudo que a gente conversou. A gente bateu um papo longo e maravilhoso aqui. Tem um montão de gente aqui. Luana, Naina, Tem a Sol. Temísia, Virgínia, Núbia, Muito legal. Solarise, Vanessa, Darlane, Késia, astrologicamente, Minha irmã, Chandra Vasques. a Chandra, Isaías. Legal, maravilha. Petrilo, Rosane. Pois é, gente, fiquem Bacana. à vontade. A gente vai dar um minutinho aí para quem quiser fazer alguma pergunta. A gente falou sobre Um minuto portais, valendo. falamos sobre números, falamos sobre a ciência, a espiritualidade, sobre metafísica, a balde aqui. A Clarissa deu um Muito bom. Espero que Tem tenham um minuto, gostado. gente.
Tic-tac. Vamos usar o tempo de Cronos. Vai usar o tempo Tempo de Cronos. contado ou o tempo sentido, Igor? Tempo contado. Vamos contar 1 minuto. Tic-tac. E faz parte, Tic-tac. né, Igor? A gente, mesmo que a gente vá sentir, colocar o tempo como arte, essa arte inclui também a parte linear. O holístico não Sim, sem reprime dúvida. o linear, ele inclui, faz parte. Ele inclui, né? Imagina a gente viver num mundo que o tempo não é linear. Como é que faria? Tipo, a organização das coisas pragmáticas da vida, né? Tipo, Elas têm ir para o função, trabalho, elas têm uma função. estudar, A questão é que elas a têm uma gente função. expande isso para todos as nossas, os nossos âmbitos, né? Relacionamento, de tudo aí fica difícil. Os relacionamentos Aí dá começam. ruim. Dá ruim. Pois Aí dá bem. ruim. A Clarissa falou que foi ótimo. Obrigada. Pois um beijo grande Obrigado, para Clarissa. todos que compareceram aqui. Também para o nosso querido Igor Drade por ter aceito o convite. A gente está junto, né, Igor? Aqui Tamo aí. é da casa. O Igor é guardião aqui do É, Consciência Sirius. Deem tamo os junto. parabéns para ele, ele que faz as postagens lindas aí das imagens do Consciência Sirius. É o nosso doctor. Pois bem, querido. Pois até a próxima live surpresa. Até a próxima live. Surpresa. Namastê. Namastê. Tamo junto. Tamo Não dá junto. nem para Beijo, fazer a beijo. Prana mudar. Tô segurando o celular aqui que tá no carregador. Faz Namastê. intenciona. Namastê. Tchau, Tchau, tchau. tchau.